Cidade Alerta de volta com uma operação da Polícia Federal que cumpriu hoje em Uberlândia um mandado de busca e apreensão ligado a uma investigação de combate ao financiamento de exploração na terra indígena Yanomami. Eu vou chamar o João Ricardo para você entender como que essa rede de exploração teria ligação com um cantor que reside aqui em Uberlândia. Antes de mais nada, é bom reforçar o seguinte, só dar um recado para o pessoal que está em casa. Não há divulgação de investigados. Tudo o que foi falado, dando nome aos bois, ainda é leviano. As autoridades não confirmaram o nome dos investigados, portanto, eles não serão identificados por enquanto. Porque a partir do momento que foi identificado também, eu tenho dó, né, João? Luciana, reforço muito bem feito, afinal, essas informações são divulgadas com base, então, à investigação da Polícia Federal, então cabe a eles a fazer essa divulgação e por isso nós acompanhamos aqui direto da delegacia da Polícia Federal, aqui de Uberlândia, as últimas informações da Operação Disco de Ouro. É claro que isso levanta toda uma curiosidade para entender do que se trata, mas por enquanto a gente, claro, se atenta às informações que foram divulgadas aqui pela Polícia Federal e o que se sabe até agora é que entre os alvos da operação estão sim um empresário do ramo musical e um cantor aqui de Uberlândia que, de novo, reforço, não tiveram as identificações divulgadas pela Polícia Federal nesta etapa da operação. A Operação Disco de Ouro, ela investiga e ela pode ter um esquema ali envolvendo mineradoras na extração ilegal de minério em terras indígenas Yanomami. Por isso, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em vários locais aqui do país. As primeiras informações dizem que o esquema pode ter movimentado mais de 250 milhões de reais, envolvendo os empresários, garimpeiros e também este cantor aqui na cidade. O objetivo, como eu disse, é desarticular esse esquema criminoso que financiava a logística do garimpo ilegal em terras indígenas. Portanto, foram cumpridos 2 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão. Onde esses mandados foram cumpridos, portanto? Na cidade de Boa Vista e também em Macujaí, que fica em Roraima, além de São Paulo e também no Porto de Santos, no litoral paulista. Foram cumpridos mandatos também em Santarém, no Pará, em Itapema, em Santa Catarina e também aqui na cidade de Uberlândia, onde além do sequestro ali de mais de 130 milhões de reais relacionados aos suspeitos dessa operação, um carro de luxo também foi apreendido em um condomínio aqui na zona sul da cidade. Vale reforçar que essa operação ela é um desdobramento de uma ação da Polícia Federal que começou lá em janeiro do ano passado, quando cerca de 30 toneladas de cassiterita, que é um mineral, haviam sido extraídos, esse mineral havia sido extraído, portanto, da terra indígena Yanomami e estaria sendo preparado para ser enviado em remessa para o exterior. Com a apreensão desse material, começou toda uma investigação que concluiu que havia sim uma quadrilha operando, então, esse esquema, tanto da extração ilegal desse minério, mas também a lavagem do dinheiro que vinha dessa comercialização ilegal desse minério. O inquérito policial, inclusive, indica que esse esquema seria justamente para fazer a lavagem do dinheiro da cassiterita que havia sido retirada ilegalmente, no qual o minério seria declarado como originário de um garimpo regular que fica no rio Tapajós, lá em Itaiatuba, no Pará, e que supostamente seria transportado para Roraima para tratamento, que não acontecia, segundo esse inquérito policial. As investigações apontaram que a dinâmica ocorreria apenas no papel, ou seja, na parte burocrática. Na parte prática, esse minério seria originário do próprio estado de Roraima e não sendo levado para lá para tratamento, ele seria extraído em terras ilegais, terras indígenas Yanomami, como a gente acompanhou esse desdobramento também de várias ações que aconteceram desse garimpo ilegal. Foram identificados, portanto, transações financeiras que relacionaram a toda essa cadeia produtiva do esquema,
onde há sim a presença, inclusive, de pilotos de aeronaves, também postos de combustíveis que estariam sendo envolvidos na lavagem desse dinheiro, além de lojas de máquinas, equipamentos para mineração e nomes de laranjas, né, como é determinado nesses esquemas, para encobrir movimentações fraudulentas. O que diz, então, a Polícia Federal? Que esse esquema, ele contaria ainda com um empresário do ramo musical aqui da cidade de Uberlândia, que teria ali de repercussão nacional, de expressão nacional, seria um nome forte, né, dentro da indústria musical, e ele seria responsável pelo núcleo financeiro dos crimes, ou seja, responsável pela lavagem do dinheiro, é o que aponta essa investigação. A investigação aponta ainda, conduzida pela Polícia Federal, que o cantor, que tem residência aqui na cidade, ele teria recebido pelo menos R$1 milhão de uma das mineradoras investigadas na Operação Disco de Ouro, justamente para dar caminho a esse dinheiro que seria da comercialização ilegal desse minério extraído de terras indígenas. Vale reforçar, Luciana, que essa operação ela segue em andamento, ou seja, ela conta com forças de segurança de várias regiões do estado e também do país, inclusive aqui em Uberlândia, onde foram cumpridos esses mandados de busca e apreensão. Concluo dizendo que apesar de não terem, dessas mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui em Uberlândia, o nome tanto do cantor quanto do empresário do ramo musical não foram divulgados pela Polícia Federal. A gente segue, claro, acompanhando as atualizações dessa operação que começou no ano passado, tem esse desdobramento com operações aqui na cidade, com ações na cidade. Claro que qualquer novidade a gente volta a atualizar. Luciana. Por isso que eu digo que neste momento é muito leviano falar em nomes. Claro. Ai, gente, por favor, né? Você aí de casa já tem uma noção de quem é, eu já tenho uma noção de quem seja, há uma forte suspeita. Mas se eu trago um nome aqui e não é, eu me lasco e tomo um processo. Então, meus amados, então, meus amores, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que agir com cautela, porque isso pode ter desdobramento jurídico. Como não há confirmação oficial, eu não posso fazer a divulgação do nome. Você em casa, se já identificou, todo mundo já sabe quem é, mas a gente não pode trazer nomes aqui. Vamos continuar acompanhando até o momento em que essas identidades forem divulgadas. Até porque, a partir de agora, com base em tudo que foi recolhido na casa desse cantor, nas outras casas e empresas que foram alvo aí de mandado de busca e apreensão nessa segunda-feira, a Polícia Federal vai continuar fazendo essa investigação que estaria ligada a essa rede de exploração aí em terras Yanomamis. A gente acompanha isso há muito tempo, é um assunto que está em voga, é uma pauta nacional e agora a gente vê um desdobramento aqui do nosso lado, sabendo que uma pessoa que é muito respeitada, muito famosa, uma pessoa aí de fato de relevância no cenário musical poderia estar ligada a isso, é realmente assustador, mas vamos continuar acompanhando para ver aí quais serão os próximos passos, quais serão os desdobramentos desse trabalho realizado nessa segunda-feira.